Oi, gente, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, no seu horário que vocês estão vendo esse vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar de um santo que eu sou muito devoto, eu conheci a história dele e me identifiquei bastante com ela. E aí, como eu me identifiquei, eu decidi fazer o primeiro vídeo do canal falando sobre ele. Eu, É o santo que eu vou falar hoje, tenta adivinhar quem é. Ele morreu jovem, ele também jogava videogames, ele ele programava sites. Você já tem ideia de quem pode ser? Se você pensou no Carla Kutz, você acertou em cheio. Então, vamos começar a contar um pouquinho da história dele até hoje em dia, né? Carla Kutz nasceu em 3 de maio de 1991, lá em Londres, e ele cresceu em Milão. Desde pequeno, ele demonstrava um amor profundo por Deus. E nesse amor, ele acabou se apaixonando por uma coisa. Ou algo, vamos dizer assim. Ele se apaixonou pela Eucaristia. Como diz ele? A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a Eucaristia, quando ele comia ela, ele estava cada vez mais próximo de Deus e do céu. E ele se apaixonou por ela quando era criança ainda. E, no caso, ele fez dela o centro da vida dele. E ele era bem comum, gente. Ele era um jovem como eu, você, talvez o seu filho, seu neto. Porque ele era, tipo assim, ele era igual a qualquer adolescente. Ele gostava de videogame, de informática e tinha muitos amigos. E aí que eu começo a me conectar, porque eu gosto de informática, eu gosto de videogames e também tenho bastantes amigos. Porém, ele usava a tecnologia de uma forma diferente. Muitas pessoas atualmente usam ela para dessamar o ódio, fazer cyberbullying, tirar sarro de alguém. Isso não é legal. Só que já ele usava a tecnologia para se evangelizar. Então ele proclamava a religião católica usando ela. E aí, voltando a falar um pouco dele, né? Quando ele era jovem, ele aprendeu a programar sozinho. Ele criou um site, olha que foda, sobre milagres eucarísticos, reconhecidos pela igreja. Sim, vamos dizer, todos os milagres eucarísticos que tem, ele ia lá, colocava nesse site e a igreja católica, tipo, reconhecia isso. Era a fé vivida também no digital, tipo assim, é o que eu não estou fazendo isso, estou fazendo de várias formas diferentes, né? Porque minha meta é proclamar a religião católica pela internet. A fé na prática dele era na seguinte forma: a fé de Carlo não era só nas palavras. Ele ajudava os pobres, ele defendia as pessoas que sofriam bullying, e ele vivia com bastante simplicidade. Só que aí que tá, ele tinha uma missão diária. E essa missão eu também tenho. E hoje, no dia 6 de 1 de 2026, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu estou com a mesma missão dele, porém, eu tenho somente 22 dias dessa missão. A missão dele diária era todos os dias rezar um terço. Eu já tô nessa missão há 22 dias. E ele tinha uma frase muito marcante: que todos nascem originais, porém, mas muitos morrem como fotocópias. Uma frase forte que dá pra refletir bastante coisa com ela. A parte triste da vida dele começa agora. E com 15 anos, ele foi diagnosticado com leucemia agressiva. É, Falando mais informal assim, seria um câncer bem forte. E ele sofreu muito nesse tempo. Mas ele nunca chegou a reclamar disso. O testemunho final dele foi que ele ofereceu a sua dor pela igreja e pelo Papa. Olha que linda essa história dele. Nisso, ele faleceu dia 12 de outubro de 2026. Vamos passar um pouco para atualmente, que é a beatificação dele. Em 2020, Carla Kutz foi beatificado pela Igreja Católica. E o que é bom, tipo, dele ter sido dessa forma é que ele traz o senso que a santidade é possível até hoje. Porque muitas pessoas acham que santos é só, tipo, aconteceu há muito tempo, mas você vê um jovem que morreu aos 15 anos, você pensa, pô,
a santidade, eu consigo ser um santo também. E aí agora, eu vou falar um pouco dos milagres que ele já fez. Acho que vocês sabem disso. Mas pra ser santo, uma pessoa tem de fazer 2 milagres. Aí, agora eu vou falar um pouco dos milagres que Carla Cruz fez. E quando eu fiz essa pesquisa, eu não tinha acreditado. Aí eu fui mais a fundo e eu vi que era verdade. O primeiro milagre dele foi quando ele foi beatificado, no caso 2020, que foi, vamos dizer, conhecido, né? Ele aconteceu aqui no Brasil. Olha isso. Um menino chamado Mateus, do estado de Mato Grosso do Sul. Ele foi curado. Agora eu vou falar um pouquinho desse milagre. Mateus tinha uma grave malformação no pâncreas. Causava dores intensas e sérios problemas de saúde. Os médicos não tinham, não via solução. Já estava dado, vamos dizer, morto. Não ia conseguir nada. Nisso, a família e a paróquia rezaram pedindo a intercessão de Carlo Acutis. Durante uma bênção, o menino tocou em uma relíquia de Carlo e pediu sua cura. Cara, é muito louco isso. Eu me emociono lendo, sabe? Porque eu tô lendo o roteiro, pessoal. E o resultado foi o seguinte. Um pouco tempo depois disso, Mateus foi completamente curado, sem explicação médica. Exames comprovaram que a doença havia desaparecido, nada. E, gente, não tem literalmente sentido isso. É literalmente um milagre que aconteceu logo após ele encostar numa relíquia de Carlo Acutis. E aí, ele foi o primeiro milagre reconhecido, foi reconhecido lá no Vaticano em 2020, e aí que levou à beatificação de Carlo Acutis. O segundo milagre, para a canonização, que foi reconhecido pelo Papa, foi em 2025, e o milagre aconteceu com uma jovem da Costa Rica. Essa jovem chamava Valéria, e ela era uma estudante que morava na Itália. Ela sofreu um grave traumatismo craniano, com hemorragia cerebral, após um acidente. O estado era considerado gravíssimo, com risco de morte. Aí o que aconteceu? A mãe dela foi até o túmulo de Carlo Acutis, em Assis, e rezou pedindo pela intercessão de Carlo Acutis, para que dê tudo certo. E aí, pouco tempo depois, Valéria apresentou uma recuperação rápida e completa, algo que os médicos não conseguiam explicar. Esse milagre foi conhecido oficialmente pelo Papa, abrindo o caminho para a canonização de Carlo Acutis como santo. E eu volto na tecla. É umas coisas que, não tem explicação da ciência, e é claramente um milagre. E é muito louco, realmente. E aí, o que eu quero dizer? Isso ensina pra gente, voltar a falar, né? Que a santidade ainda é possível hoje, que jovens e adolescentes também podem ser santos, e a fé vivida com amor continua transformando vidas. E nisso, se a história dele tocou você, eu peço pra você deixar o like nesse vídeo, também se inscreva nesse canal. E amanhã, dia 7/1/2026, eu vou fazer uma live pra gente rezar o terço junto. E agora eu tenho uma pergunta: você já rezou o terço hoje, dia 6? Porque eu já. E vocês? Gente, um forte abraço. Até amanhã na live. Falou!